O envelhecimento é algo natural, mas manter uma vida saudável ao longo, da vida é um grande desafio. A chegada da velhice pode trazer vários problemas para o organismo, inclusive para a sua saúde bucal, especificamente para os dentes. Assim, prevenir problemas mais graves para os dentes implica a gente receber atenção desde a primeira idade. Mas o envelhecimento precoce dos dentes é uma condição cada vez mais comum entre os jovens. Por isso, vamos conversar agora sobre esse assunto aqui no estúdio com a dentista Vanessa Tenório. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigada Bom dia. a você. Bom dia. Bom Obrigada dia, pela sua presença. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o dente ele envelhece mesmo, né? Não é mito, não. A gente envelhece todo o nosso organismo, né? E a gente espera que o nosso dente também sofra um desgaste e um envelhecimento natural. Porém, não é isso que nós dentistas estamos encontrando no consultório, recebendo no consultório, né? O que é que acontece? Depois da pandemia, de tudo que nós passamos, o nosso estilo de vida, ele modificou, né? Graças a Deus, muitas pessoas procuraram cuidar da saúde, frequentar academia, crossfit, né? Então, as pessoas estão buscando a saúde, né? E as pessoas mudaram também os hábitos. A pandemia também, infelizmente, ela mudou um pouco o comportamento das pessoas. Então, hoje, nós sabemos que muitas pessoas desenvolveram crise de ansiedade, crise de pânico, a depressão, né? A incidência dessas doenças aumentaram. Então, nós, cirurgiões dentistas, nós temos que saber abordar na anamnese, no questionário do nosso paciente, toda essa rotina, todo esse comportamento do paciente, que sim, implica diretamente na cavidade oral. E a gente precisa saber diagnosticar, né? Porque, como eu falei, nossos hábitos mudaram. E se a saúde mudou, o comportamento das pessoas mudaram, a doença também mudou. Então, o que nós estamos percebendo? Graças a Deus, o índice de cárie, de doenças inflamatórias, ela tem cada vez diminuído, né? No meu consultório, por exemplo, hoje eu recebo, sim, uma frequência de pacientes zero cárie, uma geração zero gengivite, uma geração zero periodontite, fruto de muito esforço da nossa odontologia aqui no Brasil, né? Antigamente a gente pegava muita cárie, então o perfil dos pacientes está mudando. Então o que é que eu tenho pego hoje? Pacientes de 20, 21 anos, 25 anos, 30, 35 anos, que ele não tem cárie, que ele não tem gengiva inflamada, que é a gengivite, tá? Porém, ele tem a presença de outro tipo de doença, que é, por exemplo, uma delas, a lesão cervical não cariosa, tá? Quando a gente fala síndrome do envelhecimento precoce, por que é síndrome? Segundo o professor Paulo Vinícius, né, que hoje em dia é referência no assunto, tem 3 livros publicados, ele estudou 15 anos sobre esse assunto. É uma referência realmente com a qual eu estudo bastante. Então, essas pessoas, elas têm desenvolvido esses problemas pelo estilo de vida adotado. Então, por exemplo, eu recebi no meu consultório uma pessoa de 28 anos, né, que ela não tem cárie, ela não tem problema de inflamação de gengiva, porém, ela tem lesões na cervical dos dentes. Nós temos algumas imagens, se vocês puderem passar, né? Que são algumas lesões características. Então, às vezes eu sento para conversar com as pessoas, eu não estou precisando nem ir para o dentista, porque eu fui há um ano atrás e eu não tinha cárie, eu não tenho mau hálito. As pessoas associam muito, né? Eu não tenho uma doença cárie, então eu não vou precisar ir a cada 6 meses ao dentista, a cada um ano para o dentista. Mas você pode ter outros tipos de doenças, né? Você pode estar desenvolvendo outros tipos de patologias. Então, por exemplo, uma pessoa de 26 anos como essa paciente, ela tem burnout, que é a questão do estresse, né, do trabalho. Isso leva o quê? Um apertamento de forma voluntária durante o dia. Essa pessoa pode ter bruxismo, essa pessoa pode ter uma alteração na saliva, tá? Como eu falei na outra entrevista anteriormente, a saliva, ela tem um papel de proteção totalmente importante. Por exemplo, se essa paciente ela tem burnout, que é uma paciente estressada, completamente no trabalho, você começa a investigar. Que horas você acorda? O que você ingere ao acordar? Você escova os dentes ao acordar?
né? Você tem um pré-treino, então é uma paciente que ela faz crossfit, né? É uma paciente que ela faz musculação. Então, você aí em casa, quando você está fazendo uma musculação, quando você está fazendo crossfit, começa a observar se você faz essa tensão aqui na sua musculatura, esse apertamento, tá? Começa a questionar se isso é saudável para os seus dentes. Em alguns casos, a gente precisa sim intervir na odontologia esportiva através de alguns protetores bucais, né? Então, a paciente que ela tem apertamento, ela faz atividade física, ela toma o pré-treino, ela faz um jejum intermitente, olha quantos fatores associados, né? Ela viu uma blogueira falando que era bom o carvão ativado, ela viu uma blogueira falando que era bom o shot matinal. O que tem nesse shot matinal? Né? O limão. O limão tem uma acidez de 2,6. Muito ácido. Então, você já acorda em jejum, né? Você já acorda em jejum. O seu pH está baixíssimo, baixíssimo. Aí, o paciente vai e pega uma escova que não é adequada para ele, né? Uma escova, geralmente, que é muito dura, com cerda muito dura. Em cima daquele jejum, em cima daquele ambiente ácido, ele ainda coloca um creme dental que ele viu na internet que era bom porque clareava os dentes. E, geralmente, esses agentes clareadores do creme dental, ele tem muito abrasivo. Então, olha quantos fatores só numa primeira conversa com o paciente. Numa manhã, né? Assim, no iníciozinho da manhã. No início da manhã, no início ali do dia. Então, assim, eu não sei porque eu tô com sensibilidade, doutor. Eu vim aqui porque eu tô com sensibilidade nos meus dentes. Tem como a senhora desligar esse ar-condicionado? Porque o paciente, às vezes, ele chega para mim com dor no dente, ele não aguenta ficar na minha cadeira porque o ar-condicionado está em cima dele. Então, é esse tipo de personalidade de paciente que eu estou atendendo hoje. É um paciente que ele não tem cárie, que ele não tem inflamação, porém, ele tem apertamento, ele tem bruxismo. E quando a gente abre a boca do paciente, a gente vê essas lesões, tá? Essas lesões, muito importante falar, gente, não é só tratar com restauraçãozinha lá na margem, não é só tratar com, eu vou cobrir, vou pedir lá para o dentista, eu estou vendo aqui uma cavidade no meu dente, que geralmente tem forma de cavidade, eu vou pedir para o meu dentista ele cobrir com aquela resininha, mas não é só isso. A gente precisa diagnosticar a causa daquele problema. Os pacientes que possuem ansiedade, os pacientes que possuem depressão, eles usam ansiolítico. Os ansiolíticos, eles diminuem o fluxo salivar, eles alteram o pH da saliva, eles diminuem o fluxo salivar também. Então, tudo isso altera a cavidade oral, tá? Os pacientes que tomam pré-treino, né? Então, aqueles pré-treinos também, eles têm uma acidez muito considerável, né? Então, como tratar esses pacientes, como abordar esses pacientes, né? Como você saber que você vai para o dentista hoje, infelizmente, as pessoas vão para o dentista hoje, geralmente 90% eles vão ou pela dor, né? Porque como eu trabalho com reabilitação, com implante, com enxerto, eles vão pela dor, por fratura ou por ausência de dente, ou eles vão pela estética. Então, uma paciente dessa que quer, por exemplo, chega no meu consultório com apertamento, com burnout, toma antidepressivo, ela faz shot matinal, ela tem a escova com as cerdas muito duras. Se você não trabalhar a questão da causa, você pode colocar qualquer material restaurador na boca dela. Doutora, eu vim aqui para fazer facetas, eu quero mudar a minha estética. Independente se as facetas forem de resina, forem de porcelana, se a causa do problema não for resolvida, ela vai continuar tendo o mesmo problema na cavidade oral e ela também vai ter problema com aquelas facetas, tá? Não adianta cobrir os dentes, não adianta colocar o problema para depois, a gente precisa resolver a causa. E o dentista hoje no meu consultório, eu tento trabalhar de uma forma multidisciplinar. Então, se é um paciente ansioso, se você chama o paciente de ansioso, você já está causando ansiedade para ele. Então, quando eu recebo um paciente assim, eu faço um encaminhamento para o psicólogo, eu faço um encaminhamento para o nutricionista, porque o dentista, ele não tem o poder de suspender da dieta do paciente, né? Isso aqui é ácido, eu vou remover. Isso aqui está fazendo mal. Não, o dentista não pode fazer isso. A gente precisa trabalhar em conjunto com o nutricionista, né?
Se é um paciente que ele tem refluxo, também a gente pega muito paciente pós-bariátrico, né, que tem refluxo. Se eu tenho um paciente que ele tem refluxo, às vezes ele não sabe. Então, se eu pergunto na minha anamnese, paciente, você tem refluxo? Não, o paciente não sabe se ele tem refluxo, né? Então, nós, como cirurgiões dentistas, nós podemos sim ajudar no diagnóstico, trabalhar junto com o gastro, tá? Eu trabalho muito com otorrino na questão dos nos seios maxilares, né? Então, a gente tem que trabalhar junto com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo. É uma abordagem multidisciplinar, né? Para a gente tratar esse tipo de paciente. Porque, mais uma vez, se a causa dessa erosão, dessa perda de estrutura dentária na boca do paciente, se essa causa ela não for resolvida, não adianta você fazer faceta, não adianta você ficar lindo, porque por dentro, se a sua saliva está alterada, se o pH da saliva está alterado, se você não tem saliva o suficiente, não adianta você fazer faceta, porque você vai continuar tendo o mesmo problema. Perfeito você falar tudo isso, até para a gente entender, tá? Que, né, esse envelhecimento bucal não significa apenas você ter cárie, não é sobre isso, tá, gente? Envolve muitas outras coisas. A gente tem aqui algumas imagens, vamos colocar aqui na tela para a gente já ir comentando um pouquinho sobre cada imagem, por favor. Aí são alguns pré-treinos, né? Isso aí é uma pesquisa, porque eu gosto muito de trabalhar em cima de artigo, né? Eu gosto muito de trabalhar respeitando, né, as referências e artigos hoje. Então, foi uma pesquisa feita por essa professora, onde ela mostra o pH, né, de pré-treino, pós-treino. E olha o limão, olha o pH do limão. Ah, não, mas eu não tomo bebida alcoólica, eu peço água com gás. Geralmente você pede água com gás com o quê? Com gelo e limão, né? Então, creatina, o gel, o carbogel. O pessoal que é atleta toma carbogel quando vai correr. O gel, ele tem uma viscosidade absurda, né? Então, às vezes, você faz o treino e você depois... Como é que você faz a escovação depois? Qual tipo de escova? Qual tipo de pasta que você está utilizando? Isso interfere, né? Tudo isso interfere. Muito interessante. Né? Vamos lá para a próxima imagem. Acho que a gente já vai começar agora a ver alguns casos, né? Isso, esse caso é de uma paciente de mais ou menos 25 anos. Então, exatamente são essas lesões, tá? Não tem cárie, a paciente não tem cárie, não tem a presença da bactéria. Sim. Mas isso aqui é a configuração de uma lesão por ácido intrínseco. Você vê ali, né, o desgaste. O desgaste, né? Exatamente. Na raiz do dente, como a gente chama. Na verdade, são nas cúspides, né? Nas pontas dos dentes, na face oclusal. Essa é uma forma de disco, né? Sim. E isso expõe... Esse C, né, que fica mais ou menos. Tá vendo essa parte mais amarelada? Isso aqui expõe a segunda camada do dente, que é a dentina. E aí é onde tem a inervação. E aí é onde o paciente ele vem procurar o dentista com dor. Com a sensibilidade. Com a sensibilidade. Muito interessante. Vamos lá para a próxima imagem, por favor. Aí eu botei aí piscina, 34 anos, um paciente atleta, que ele treinava todos os dias pela manhã, em jejum, fazendo shot matinal. E ele fazia natação há anos, então o ácido, né, do cloro da piscina, o pH da piscina, como ele tem muito contato todos os dias, ele é um atleta, então isso pode levar a esses desgastes também. Tá? Aqui nessa, né? Isso. E aqui desse outro lado. Exatamente, também. E desgasta a primeira camada do dente, isso leva muito, gente, é muita sensibilidade mesmo. Vamos lá para a próxima imagem, por favor. Vamos passando aí as imagens. Paciente pós-bariátrico, que eu estou pegando muito, né, lá no consultório. Sim. Então, os pacientes, geralmente, quando começa, pessoal da família, dos amigos, né? Ah, eu fui pro dentista, eu não tenho cárie, eu não preciso mais ir pro dentista. Gente, essa boca, ela não está em equilíbrio, essa boca, ela não tem saúde. A gente tem desgaste das bordas dos dentes, tá vendo? A gengiva, ela subiu, ela está expondo, né, a margem gengival ali, ó, ela subiu. Isso aí é típico de um paciente que ele tem esse desgaste, tanto na questão da acidez, do refluxo, né, após a bariátrica, como também pode ser trauma do bruxismo e do apertamento. Vanessa, para a gente já ir se caminhando assim para o final, o que é que eu tenho que fazer? Então, é começar a mudar os meus hábitos, buscar ir ao dentista regularmente? Olha, eu não tenho como te dar agora um plano de tratamento para os pacientes que estão me ouvindo. Vocês precisam buscar um dentista, né? Perfeito. Um dentista que ouçam vocês, que escutem, faça essa anamnese, toda essa parte dessa entrevista é super importante, que saiba abordar, porque hoje o consultório odontológico não é mais curativo.
Oi, tudo bem? Você senta na minha cadeira, eu coloco faceta, eu faço a extração, eu faço o implante. Não. Deixa tudo lindo. Não, a minha abordagem inicia na recepção, inicia na anamnese. Às vezes, a parte da consulta mais importante é a conversa, né? Então, infelizmente, a gente não tem como dizer como tratar esse paciente. A gente precisa tratar a causa, a gente precisa trabalhar com os envolvidos, né? A equipe multidisciplinar, com nutricionista, às vezes enviando para o psicólogo, fazendo placas miorrelaxantes para o bruxismo, para o apertamento, fazendo placas para proteger você do treino, né? Na hora de apertar. Enfim, cada paciente vai ter um tratamento personalizado. Perfeito. E, se for necessário, também com esse multi-acompanhamento, né? Sim, com esse acompanhamento diverso com outros profissionais, que é o mais importante. Para a gente fechar, qualquer grande mensagem ou as dicas que ficam para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo sobre o envelhecimento precoce dental? Então, o envelhecimento precoce, ele não quer dizer só estética, amarelamento dos dentes, né? Então, o que eu sempre falo, procure o seu dentista no mínimo 2 vezes ao ano. O paciente que ele já tem um diagnóstico de apertamento e de bruxismo, ele tem que ir a cada 4 meses, a cada 3 meses, né? Porque algo que é muito pequeno, que se inicia, a gente pode intervir e você pode vir a não ter um problema maior futuramente. Então, a dica que eu dou é: frequente seu dentista, procure o seu dentista e fala da sua rotina para ele, né, antes desses problemas surgirem. Quem gostou do nosso bate-papo e quiser saber mais, né, com a Vanessa, profissional, como é que pode fazer? Tem o meu Instagram, né, que é doutora Vanessa Tenório. Vocês podem enviar a mensagem e a gente vai responder com o maior carinho. Muito bem, então doutora Vanessa com W, tá? Tenório. Lá no Instagram vocês vão saber muito mais sobre esse assunto e podem tirar, inclusive, as dúvidas aí de vocês. Se identificou, né, com algum sinal, com algum sintoma que a Vanessa trouxe aqui pra gente? Percebi que eu tô, como a doutora Vanessa falou, então já corre, entre em contato. Acho que é muito importante, né, para você já começar a se cuidar. Quando eu fui lá no consultório da Vanessa, né, sentei na cadeira dela, ela falou assim: Mara, é interessante porque tem jovens que chegam aqui com a boca de pessoas da melhor idade, de 70 anos. E aí a gente precisa cuidar, gente, muito, tá? Muito mesmo. E o quanto antes, porque não é só estética, não, pelo amor de Deus. Não pensa nisso, não pense só nisso, não. Obrigada, meu bem. Bom demais tê-la aqui junto Muito com a obrigada gente. pela oportunidade de difundir esse tema. Ok, a gente que agradece bastante. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia para você também que ficou aqui ligadinho com a gente, que acompanhou Bem Assim hoje. Amanhã nós estaremos de volta. A partir das 9 da manhã tem mais programa. Um grande beijo. Tchau, tchau.